Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus de Nazaré, amém. Agora abra a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo São João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura na edição Almeida Corrigida Fiel. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. O Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Esse rapaz que está aqui tem uma canção que eu digo a ele, Fefé, não foi você que compôs. Se eu disser que é minha, o que é que pode acontecer comigo? Você morre fulminado. Não é sua. Deus ditou para você. Uma das canções mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. Vamos lá? Não chora não, que eu choro também. Rei dos Reis. Meu Senhor, que acalma tempestades, Salvador, que na cruz se entregou. Estou aqui para clamar o teu perdão. Cura-me, eu quero ser só teu. Onde andei, só tu sabes a verdade. Demorei a ouvir a tua voz. Te encontrei, tu não desistiu de mim. Renasci, tua misericórdia não tem fim. Tu és santo, Deus de vida.
Com todo o meu ser vou te adorar. Oh, tu és santo, tu és santo, Deus de vida, Rei dos reis. Eu nasci pra te louvar, teu amor me transformou, do pecado libertou. Com todo o meu ser vou te adorar. Com todo o meu ser vou te adorar, meu Jesus. Com todo o meu ser vou te adorar. Senhor, unge os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo, sequer as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje e para todos sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar. Se você não é médico, e se você não tem um parto para fazer, já, gostaria que você pudesse pegar o seu celular e colocar ele no silencioso, para que ele nem vibre, para que você não fique sendo tentado pelo cão, pelo encardido, a saber quem é que está querendo falar com você. Qualquer pessoa que quiser falar com você agora, se não for algo muito urgente, pode ter certeza que coisa boa não é. É tirando a sua atenção daquilo que eu tenho para falar para você. Amém? Com exceção da doutora Rúbia, que está ali. Mas, por favor, tá bom? Gosto muito do Evangelho de João, especialmente quando no Evangelho diz assim, o próprio Cristo: quem me vê, a mim vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. E aí eu me lembro de uma situação em Nazaré da Mata, meu pai deve estar me vendo agora, seu Zequinha, e lá em Nazaré da Mata eu devia ter uns 10 anos de idade, e aconteceu, foi algo que foi uma notícia em Nazaré, o acontecido, o roubo de um carro. A gente só via isso nas cidades grandes, e em Nazaré roubaram o carro de seu Zequinha. Foi um acontecimento, quase que dava uma festa em Nazaré, por conta disso. E eu lembro que eu devia ter uns 11 anos, e papai então pegou um carro emprestado, e veio aqui no Recife, quando o Detran, o centro do Detran era ali no Pina. Eu acho que ainda tem alguma coisa lá do Detran. E eu vim com o papai, num Fusca, eu acho que era um Fusca que emprestaram a ele, não sei se ele lembra disso. E eu disse: papai, eu vou pegar alguma coisa, porque a gente vai para o Recife, e qualquer coisa eu lhe defendo. Peguei um pedaço de pau desse tamanho assim, botei dentro do carro, e fui. Papai parou ali no Pina, e fomos lá. E papai chegou naquela porta e fez assim, e a pessoa do lado de lá também assim, e Nazaré da Mata, né? Papai assim, a pessoa assim. E eu disse: mas como é que pode? Aquele homem é tão parecido com o papai. Pai que nem o meu, só tem um, que absurdo. Aí papai fez assim: esse homem está pensando que eu estou com conversa, eu estou com graça. Eu estou chamando ele, e tudo que eu faço ele faz. Aí eu olhei assim: papai, eu acho que é o senhor. Aí papai olhou assim: mas não é que é mesmo? Então, Jesus, ele disse certa vez que ele e o Pai são um. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. E é cheio do Espírito Santo. Não tem como, conhecendo o Pai, sendo salvo pelo Filho, não ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo.
São João, o autor do 4º evangelho, teve uma preocupação na escrita desse evangelho. E João não escreve uma biografia profunda a respeito de quem seja Jesus de Nazaré, Rei dos Reis. João estava interessado mesmo em tornar público vários momentos de Jesus de Nazaré que foram de uma intensidade milagrosa fora do comum. O apóstolo São João sabia que seu estilo era diferente de São Mateus, São Marcos, São Lucas. E o interesse de São João era escrever uma obra poética lindíssima. É o evangelho mais publicado no mundo. Em João, vemos que Jesus de Nazaré, ele é o Rei dos Reis. É o Cordeiro de Deus, cujo João o Batista, seu primo, aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, igreja? Amém. Dá o feedback que a gente dá uns pulinhos assim, ó. Jesus, Rei dos Reis, é o Salvador que veio de Nazaré, que foi desenhado por Natanael. Natanael, debaixo daquela árvore, ele chega o seu primo e diz: olha, está vindo um homem aí, ele é de Nazaré, e dizem que ele é o Rei dos Reis. E Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quando Jesus se depara em frente a Natanael, o saúda, dizendo que bem-aventurado és tu, Natanael, homem digno de boa fé. E Natanael fica constrangido. É em João que Jesus, Rei dos Reis, foi ele que transformou a água em vinho. E João narra como este sendo o seu primeiro milagre no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo São João. Jesus, Rei dos Reis, é aquele que deu João. É aquele que deu João, diz isso. E João diz a seu respeito. E um texto que todo cristão em toda parte do mundo sabe. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Rei dos Reis, é a verdade que liberta. João 8:32. Jesus, Rei dos Reis, é o bom pastor. João 10. Jesus, Rei dos Reis, é a água da vida. Quem dele beber jamais terá sede. João 4:14. Jesus, Rei dos Reis, é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. João 11. Jesus, Rei dos Reis, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. João 14:6. Jesus, Rei dos Reis, ele é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. João 15:1. Jesus, Rei dos Reis, é aquele que foi preso. João 18. Jesus, Rei dos Reis, é aquele que foi julgado, crucificado, morto, desceu à mansão dos mortos. João 18:19. Jesus, Rei dos Reis, é aquele que a morte não pôde detê-lo, e no domingo às 6 horas, ele ressuscitou e vive está. Por isso eu posso crer no amanhã, porque ele já está lá. No Evangelho de Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, segundo João, aqui a teologia clássica rebuscada, pregada nos seminários, e cada dia que passa eu tenho mais consciência, sem querer desmerecer os seminários, que são importantes na formação de um pastor, mas aqui no púlpito, a igreja não quer saber do que você sabe no seminário, a igreja quer saber que Jesus cura, salva, liberta, perdoa. Aqui a história é outra. Aqui não tem Dietrich Bonhoeffer.
Aqui não tem nem mesmo esses pastorezinhos da moda aí. Aqui é Jesus de Nazaré. E em João, a teologia rebuscada foi deixada em segundo plano, foi colocada à toa, a esmo, à deriva. João queria que todos tivessem acesso, entendessem e pudessem compreender a visão da grandeza do amor de Deus em Jesus de Nazaré, Rei dos Reis. Foi o último evangelho escrito por volta do final do primeiro século, por volta entre 80 e 95 depois de Cristo. Todos os outros apóstolos estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. Todos mortos. Quando o evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo São João, foi escrito, já não havia mais o templo de Jerusalém, tinha sido completamente destruído pelos romanos, sob a liderança do general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Sua mãe, Salomé, seguidora do Senhor, irmã de Maria, mãe de Jesus, deu-lhe uma boa educação. João, Tiago eram primos de Jesus. Provavelmente devido a esse parentesco, a sua mãe Salomé faz aquele pedido inusitado que toda mãe quer fazer: Senhor, quando entrares no teu reino, coloca João e coloca Tiago, um em cada extremidade. E Jesus disse: mulher, o que tu estás pedindo é coisa louca, mas isso é coisa de mãe. Mãe sempre vai colocar os filhos em primeiro lugar. Junto com Pedro, Tiago e João, Jesus forma um grupo mais íntimos, seus amigos mais íntimos que estiveram com Jesus. E esses amigos, João, Tiago e Pedro, testemunharam vários milagres e coisas poderosas com Jesus. A ressurreição da filha de Jairo, que eu preguei há 15 dias atrás, a transfiguração e na sua angústia no jardim do Getsemane. Dos três, João era o mais íntimo de Jesus, ele é conhecido como discípulo amado. Foi João quem se inclinou sobre o peito de seu mestre durante a ceia pascal. E os teólogos dizem que na concepção da ceia, Jesus estava no centro, e à sua direita estava João, e à sua esquerda estava Pedro. E naquela mesa em forma de U, estava na frente de Pedro, Judas Iscariotes, do seu lado esquerdo. E estar do lado esquerdo de Jesus significa que você é a pessoa mais humilde, é uma pessoa sem muito significado dentro da hierarquia eclesial. E aquele que se senta à sua direita é aquele de importância, que depois de você é o mais importante. Foi ele, João, quem acompanhou seu Senhor ao julgamento, quando os demais discípulos fugiram. Foi ele quem foi até a cruz e recebeu do Senhor a incumbência de cuidar de Maria. Lembra? Jesus na cruz disse: mulher, homem, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Até nos últimos momentos de vida, Jesus se preocupou com a sua mãe Maria. João tinha 25 anos de idade quando Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, o chamou. No governo de Domiciano, sucessor do imperador Tito, João, o discípulo, foi exilado para a ilha de Pátimos. Foi um momento terrível, de grande perseguição. Domiciano foi um déspota, foi um imperador, um dos mais sanguinários que possa existir. Depois João retorna para Éfeso por permissão de Nerva, sucessor de Domiciano, e ali ele então escreve o Apocalipse. João escreveu este evangelho para provar que Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, era o Cristo, era o Messias, prometido para os judeus, e o Filho de Deus para os gentios. Ele já veio e está conosco. Ele é aquele que era digno de beber o quarto cálice e bebeu. Aqui você enxerga 4 cálices
E nesta noite eu quero falar sobre esses cálices. Temos 3 em 1 emborcado, porque Jesus é aquele que bebeu o 4º cálice. O Evangelho de São João, meus irmãos, foi escrito para que os homens crescem que Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, era o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória de Deus Pai. Ele faz isso logo no início do seu Evangelho. São João escreveu esse Evangelho e hoje passa demais. Hoje, isso é uma estatística de 2014. Em 2014, o Evangelho de João já batia o recorde de 4 bilhões de exemplares espalhados pela face da terra. João escreveu esse Evangelho para abrir uma cortina apologética em defesa de Jesus de Nazaré, uma cortina de defesa da fé. Conta uma grande heresia que surgiu naquele tempo e que hoje parece que volta à tona, ou nunca deixou de existir, o gnosticismo, que dizia que a fé judaica e a filosofia grega poderiam andar de mãos dadas como um contrato nupcial ad eternum. Isso era o que existia de mais macabro e herético. Eles criam no dualismo, onde a matéria era essencialmente má, e Jesus de Nazaré jamais poderia ser bom, porque ele nasceu da matéria, ele nasceu da carne, ele se fez carne, e ele, em sendo carne, ele não poderia ser bom. Eles negavam a criação, eles negavam a encarnação, eles negavam a ressurreição, e para nós cristãos isso é algo inconcebível. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E ao 3º dia ele ressuscitou. E Maria Madalena chega ali naquela cena e diz: para onde levar o meu mestre? E o mestre diz: porque procura entre os mortos aquele que ressuscitou. Aleluia. Nós cristãos, nós cremos na criação. Breshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Jesus estava na criação. Jesus estava quando tudo isso foi criado, e João, meio que parafraseando esse primeiro versículo de Gênesis 1, diz que Cristo foi e estava, e o verbo era a palavra, e a palavra era Deus. Para nós cristãos isso é inconcebível. Jesus, Rei dos Reis, se fez carne e habitou entre nós, e o apóstolo São João afirma que Jesus de Nazaré é eterno. João capítulo 1, versículo de 1 a 2. Quando João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João apresenta Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, no início do seu Evangelho, como a palavra, como logos, o verbo. Era a expressão logos, correspondente ao que nós podemos chamar no aramaico de meram, a língua falada por Jesus. Jesus era tão simples, sem tanta coisa rebuscada, que ele decidiu falar o dialeto do povo. Sendo ele um poliglota, falava todas as línguas, até a língua dos anjos. E o correspondente a esse verbo, a esse logos, em hebraico, davar. Jesus era o logos, Jesus era meram, Jesus era davar. Assim como as palavras expressam pensamento, assim Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, exprime verdadeiramente Deus. Jesus de Nazaré é o verbo que se fez carne, e Ele está aqui entre nós. Ele está aqui, e vimos a sua glória como a glória de Deus Pai. João apresenta Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, não como um mero princípio de mediação, assim como enxergado, digo melhor, pelos gregos, na sua
concepção filosófica herética, mundana, caótica do gnosticismo, mas como um ser pessoal, inteiramente divino e ainda plenamente humano. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado entre vocês e Deus, Jesus Cristo, o homem. Jesus, quando ressuscitou, ele não deixou de ser homem, ele continua Deus, ele continua homem. Em outras palavras, o Pai se revelou na pessoa de seu Filho. Por isso, Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, era o Verbo, a palavra, era a perfeita revelação do próprio Deus na carne. João, preste atenção, eu quero que você aprenda isso. Aprenda não, você já sabe. O Evangelho de João tem uma cronologia diferente, ele é poético. João não perde tempo com aquilo que é visível, com aquilo que é mensurável. João não está interessado em ser como Mateus, tão profundo. João não está interessado a ser como Lucas, tão pragmático, e muito menos com Marcos. João quer ser ele mesmo. João não registra nenhuma genealogia. Pega o Evangelho de João, você não encontra uma genealogia. João não está interessado em dizer de quem Jesus veio, de quem Jesus vai, porque João sabe que ele é somente. Ele é. Jesus de Nazaré não existe, ele é. João não registra a linhagem pessoal, porque para João isso pouco importa, ele é. Toda vez que eu terminar, você responda, ele é, tá bom? Vai ficar bonito. João não registra seu nascimento, porque ele era no princípio. Ixi. Em nome de Jesus, pode melhorar. João não registra seu nascimento, porque ele era no princípio. João não registra a sua infância. João não registra a sua tentação. João registra Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, como Cristo, o Senhor, e não como aquele que foi tentado em tudo como nós. Ele é o Kyrios. Isso. Ele é o Senhor. O propósito de João era mostrar Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, como Deus conosco, o Emmanuel. Muito bem, vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Você está me acompanhando, você que está aqui na PDC, você que está aí me acompanhando pelo YouTube, sabe qual é o desejo do meu coração? Que nessa noite você tenha um encontro transformante com Jesus de Nazaré, e que todas as cadeias, todos os ferrolhos, todos os cadeados sejam arrebentados, e você seja limpo, curado, restaurado, liberto, no nome bendito de Jesus de Nazaré, Rei dos Reis. Oh, você está de parabéns, você me ajudou tanto. Fé. Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, ele se fez carne. O apóstolo São João afirma que Jesus de Nazaré é Deus. João 1:1. O verbo. Jesus não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus, Pai, investido de autoridade para redimir pecadores. Ele mesmo é Deus igual ao Pai. Logos. Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, é co-participante, co-criador da essência e da natureza divina. Em virtude de tal relação, pode ser considerado e é Deus. Ele é o Jeová, ele é o Javé, ele é o Messias. Sua existência transcende o tempo, não sendo criado ele. Jesus de Nazaré é o Kairos. Eu e você somos seres cronos. Nós temos um começo, um meio e um fim. Jesus, ele é Kairos. Ele nem tem começo, ele nem tem fim, ele é eterno. Vamos compreender aquele que foi, sempre foi e nunca foi criado. E no Evangelho de João, o Logos, Jesus, Rei dos Reis, é apresentado como Deus, porque ele é criador.
Ele controla a natureza, Ele é o Deus encarnado. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. E o Guilherme Kerr tem uma canção lindíssima. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo com a sua palavra e nos resgatou com imenso poder. Tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Aleluia, aleluia. Você está aí ouvindo essas porcarias de hoje? Vai ouvir Guilherme Kerr, Jorge Camargo, Nelson Bomilca, tiveram tudo bem aqui já nessa paróquia. Não há como negar a divindade de Jesus de Nazaré. Não há como negligenciar a sua divindade. E o próprio apóstolo São João deixa isso bem claro quando nos diz qual é o propósito do seu evangelho. E sabe qual é o propósito do evangelho de João? Já estou partindo para a conclusão. Cleito, me ajuda aí, filho, em nome de Jesus. Dedilha aí, Rei dos Reis. Vou chorar de novo. Aguento mais chorar. Chorei tanto, pensei que a barriga dava até uma... Mas nada, está tudo apertado ainda. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e crendo tenham vida em seu nome. Jesus, Rei dos Reis, ele se fez carne. E o apóstolo São João afirma que Jesus de Nazaré é o Criador. João 1,3, quando ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando João registra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João está dizendo que ele faz referência ao livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, e esse paralelo, essa analogia, nos remete à ideia da antiga criação com a nova criação, a antiga aliança com a nova aliança. Não está dizendo que Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, teve um princípio, mas que ele estava no princípio de todas as coisas. Jesus de Nazaré estava no princípio da criação de todas as coisas visíveis, invisíveis, na criação do universo, como na criação dos anjos, de todas as coisas que existiam no céu. Não há nada em que ele não tenha participado como Criador. Ele estava presente quando no primeiro versículo está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, e Jesus estava no princípio com Deus. Aliás, a Trindade sempre santa esteve no projeto de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O apóstolo Paulo afirma isso em Colossenses. Olha que texto lindo. Hein, Paulo? Presta atenção, Paulo. É para tu, irmão. É para tu. Recebe aí, viu? Não cai, não. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Olha o que diz Paulo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus, Rei dos Reis,
Ele se fez carne. E o apóstolo São João afirma que Jesus de Nazaré se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Não precisa não, viu, Lucas? Fica ali, senta ali, Lucas. Senta ali. Precisa não, fica sentado. Fica aí. Segura. O apóstolo São João afirma isso. E é importante que você e eu saibamos. Não é um homem chamado Jesus de Nazaré que cresceu em Nazaré e certo dia resolveu que seria Deus. Pelo contrário, a palavra, o Logos, o Meran, o Davar, era Deus. Ele abriu mão da glória que tinha consigo e que tinha com o Pai antes de o mundo existir. Ele esvaziou-se de si mesmo ao assumir a forma de servo, tornando-se como seres humanos. É Deus, a palavra, que decidiu tornar-se homem e não o contrário. O Verbo possui as naturezas as mais distintas. Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, Ele é Deus de Deus. Aleluia. Ele é luz de luz. Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, Ele é coigual a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é coeterno, Ele é consubstancial com o Pai. Ele se fez carne. Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, assumiu um corpo humano. Ele é real. E aprenda esse vernáculo, esse verbete. Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, tabernaculou conosco. Oh, glória! Não sei como você fica aí. Se eu tivesse aí no seu lugar, eu teria dado um glória. Talvez você não saiba o que significa tabernáculo. Mas se você não sabe, eu vou te dizer. Ou se você esqueceu, eu vou lhe lembrar. No Antigo Testamento, como eles não tinham um templo, e Deus mandou que o povo de Israel construísse uma tenda, e Ele denominou essa tenda tabernáculo. E quando Moisés entrava nessa tenda para orar, para falar com Deus, diz que a glória do Senhor se manifestava ali naquela tenda, e todos ficavam cheios e espantados com o poder que descia sobre aquela tenda. E essa expressão é chamada, conhecida por nós como a Shekinah, Deus se manifestando. E quando Deus decide tabernacular conosco, Ele está dizendo: eu agora não preciso mais de absolutamente nada, nem de tabernáculo, nem de templo. Eu estou contigo, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele era 100% homem. Assim como no Antigo Testamento o Senhor estava se manifestando, agora com a vinda de Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, o Senhor se manifestou entre os homens através do seu Filho. O Verbo assumiu a natureza humana. E quando João registra que o Verbo se fez carne, ele não quis dizer com isso que Jesus de Nazaré deixou de ser o que era. Ele está dizendo que o Logos, que o Meran, que o Davar se fez carne, mas permaneceu sendo o Verbo de Deus. Jesus assumiu a natureza humana sem deixar de lado a natureza divina. Jesus, como homem, sentia as mesmas necessidades de uma pessoa. No entanto, sem nunca ter pecado, ofereceu-se a si mesmo, pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados, e levou sobre si as nossas transgressões. O Verbo se fez carne para nos trazer salvação, para nos trazer e nos contemplar com sozo. Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, veio manifestar a graça salvadora do Pai aos homens perdidos, como nos fala João. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. O Verbo veio manifestar a glória do Pai. E aquilo dito lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 17 a 23, quando diz: o Senhor, na pessoa de Jesus de Nazaré, se manifestou a nós, como disse aos seus discípulos: quem me vê, vê aquele que me enviou. Por isso que o apóstolo João é enfático em dizer: vimos a sua glória como a glória de Deus Pai.
João foi uma testemunha da glória de Deus. O Senhor Jesus de Nazaré manifestou a sua glória para os homens, e aqueles que o receberam viram essa glória. O Verbo, Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, não era um conceito abstrato, não era algo como se fosse um fantasma, um espectro. Jesus de Nazaré era algo real, podia ser vista, tocada e ouvida. E o cristianismo é Cristo, e Cristo é Deus. Isso é o que eu entendo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória de Deus Pai, do unigênito, do Pai e do Filho. Aqui está o sublime mistério do Emanuel. O eterno entrou no tempo, o transcendente tornou-se imanente, que não se separa por nada nesse mundo. Jesus é imanente de Deus. Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Aquele que nem o céu dos céus pôde contê-lo. Ele foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele que é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Aquele que é santo, santo, santo. Aquele que é exaltado acima dos querubins, assumindo o nosso lugar como nosso fiador, se fez maldição por nós e bebeu o quarto cálice. O cálice amargo da ira de Deus, morrendo morte de cruz, para nos dar vida eterna. Jesus, Rei dos Reis, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, e o Logos, e o Merham, e o Dava se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de Deus Pai. Aqui nesta mesa, vocês enxergam esse candelabro, essa menorá. Já viram aqui eu tocando chofar, esses 4 cálices, esse véu chamado talit. E eu quero, partindo para a conclusão, dizer porque é que meu Jesus de Nazaré, o nosso Jesus, Rei dos Reis, bebeu esse 4º cálice. A menorá simbolizando a glória divina de Deus. Divina de Deus. Nesse culto dessa noite, eu quero muito que você aprenda algumas coisas da cultura judaica, especialmente. Mas que você não fique impressionado com nada aqui. Absolutamente. Jesus de Nazaré veio para romper e quebrar tudo isso. Esse candelabro, simbolizando a existência da luz. Fiat lux, faça-se a luz.
E Jesus, o co-criador em Deus, com Deus e o Espírito Santo, criou os céus e a terra. E Ele domina sobre o sábado, Ele domina sobre o domingo, Ele domina sobre a segunda, Ele domina sobre a terça, Ele domina sobre a quarta, Ele domina sobre a quinta e Ele domina sobre a sexta. Todos os dias o Senhor é Rei dos Reis. De forma consubstancial, Jesus está aqui entre nós, na representação do pão e do vinho, que simbolizam ambos o corpo e o sangue de Cristo, o certo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E foi João, o seu primo, que disse: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E aqui nós vemos isso. Aqui nós podemos enxergar o pão, que na nossa liturgia é dessa forma. O pão. Na celebração pascal, aqui nessa paróquia, nós vemos o matzah, o pão sem fermento. Nós conhecemos o maror, aquela pasta, aquela erva amarga. Nós conhecemos a haroset, aquela pasta que cobria os tijolos, que era feita para que os israelitas, os hebreus pudessem fazer para a bem do faraó, simbolizando todo aquele momento, toda aquela tristeza. E um judeu ortodoxo, quando você chegar no Muro das Lamentações, você vai enxergar isso. Esse é o talit, um véu de orações. E ao colocar o talit, um judeu deve pronunciar a seguinte expressão: Barash nafishi et Adonai, Adonai Elohai, Gadal tameod, Hod verhadat, Lavashata otea kasamua, Noti shamayem kayeraya. Que traduzido é: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, Tu és magnífico, estás vestido de glória e de majestade, Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Salmo 104. E aqui está a expressão do povo judeu, que nessa plástica aguardam o Messias, aquele que é digno de beber o quarto cálice. E numa celebração da Pessah, da Páscoa judaica, você vai enxergar 4 cálices. E o patriarca despeja sobre o primeiro cálice. E esse cálice simboliza a separação, a santificação, representado pelo patriarca Abraão. O segundo cálice é o cálice que representa a libertação do povo de Deus saindo do Egito e atravessando o Mar Vermelho, que representa Isaac, o segundo patriarca. Abraão, Isaac. E o terceiro cálice simboliza a restauração do povo de Deus, chegando à terra que emana leite e mel, Jerusalém. Jerusalém de ouro simboliza Jacó. Porém, o quarto cálice
é do Messias. E para os judeus, ele ainda não veio. É triste saber isso, não? Que Jesus tem sido tão presente na minha e na sua vida. Ele tem nos ajudado na nossa caminhada todos os dias. Mas os nossos irmãos judeus ainda não creem. Eles sequer aceitam que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória de Deus Pai. Para os judeus o Messias ainda virá, mas nós sabemos que Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, já veio e Ele está aqui. E na cruz, na sua 7ª e última palavra, Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E diz o texto sagrado que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E ali naquele momento não houve mais nenhuma separação, e todos nós passamos a ter o sacerdócio real. Não precisava mais de véu para ir à presença de Deus. E se naquela época o véu foi rasgado, foi quebrado, eu também não preciso. O véu foi rasgado. E para os judeus, esse cálice emborcado é para mostrar que o Messias ainda virá. Mas para nós, cristãos, que cremos que Ele já veio, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, Ele já está aqui. Então para nós, cristãos, esse cálice tem que ser desemborcado. E ele tem que ser contemplado com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali na cruz do Calvário, ele diz: tenho sede. E ao invés de água, lhes entregam vinagre. E ali o nosso Senhor Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, bebe o 4º cálice. Sabe para que isso, meus irmãos? É para que você e eu entendamos, de uma vez por todas, que tudo isso aqui é uma representação linda, que nós podemos aprender, e sim, mas o nosso Senhor Jesus de Nazaré, Ele está entre nós. Nós não precisamos de luz artificial, Ele é a própria luz. E Ele diz: vós sois a luz do mundo. Ricardo, por gentileza, pode colocar lá fora, sem problema. Deixa, leve consigo. Leve consigo. Cláudia, coloque aquilo que representa a nossa fé aqui. A nossa cruz, aquele símbolo de vergonha e dor, tornou-se a expressão maior do amor de Deus. Foi na cruz que Ele morreu. Foi na cruz que o nosso Senhor Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, disse: tudo está consumado. Mas não ficou por aí. Ao 3º dia, às 6 horas da manhã, naquele domingo de Páscoa, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, não é vã a nossa fé. Vamos ficar em pé. Vamos louvar? Rei dos Reis. Não, ainda não. Rei dos Reis.